Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse é o segundo vídeo de uma minissérie que eu estou fazendo aqui sobre João capítulo 16, versículo 9, onde eu estou falando sobre as três principais obras do Espírito Santo na vida do crente ou na vida das pessoas. O nosso texto eu quero ler de novo para você, João capítulo 16, versículo 9 ao 11, que está escrito assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se você não me conhece, eu sou pastor Céu pela Assembleia de Deus. E se você ainda não é inscrito desse canal, não perde tempo, se inscreve aí, que tem muita coisa boa que eu vou trazer para abençoar a tua vida, que esse é o objetivo meu nesse canal, é abençoar a tua vida, passar o conhecimento que eu tenho da Escritura para que você cresça, né, se desenvolva dentro do Evangelho e seja um cristão mais maduro, mas que tenha uma compreensão mais aprofundada da Escritura. Amém? Então já deixa teu like aí, deixa teu comentário aí, compartilha com alguém esse vídeo que você vai estar abençoando outras vidas. No primeiro vídeo eu falei sobre convencimento de pecado. O Espírito Santo, quando ele está na vida de uma pessoa, quando ele começa a atuar na vida dessa pessoa, ele começa a gerar no coração e na vida dessa pessoa convencimento. Em que sentido? Ele vai abrir os olhos dessas pessoas para que elas possam enxergar os seus pecados e as suas falhas. Essas pessoas começam a enxergar os seus erros, coisa que não acontecia antes do Espírito Santo vir a habitar na vida dessa pessoa. O ímpio não consegue enxergar os seus pecados. Como eu citei no vídeo anterior, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então eles estão cegos, eles não conseguem ver. Quando o Espírito Santo habita na vida dessa pessoa, ele tira essa venda dos seus olhos, ela consegue enxergar os seus pecados. Esse é o primeiro passo e a primeira obra que o Espírito Santo gera no coração e na vida das pessoas, convencimento de pecado. A segunda obra que o Espírito Santo vai fazer é convencer também da justiça. Mas o que isso significa? Convencer da justiça. Essa justiça que Jesus fala aqui, que os convenceria da justiça, do pecado e da justiça, aponta para a cruz. E eu quero ler um texto aqui que eu escrevi aqui com relação a esse assunto. Convencimento da justiça aponta para a cruz de Cristo, onde Deus satisfaz a sua justiça matando o seu próprio Filho na cruz. O Espírito Santo vai mostrar e apontar para Jesus como sendo o único meio de salvação, pois os homens agora sabem que são condenados. O Espírito Santo vai revelar a obra de Cristo na cruz por meio da palavra de Deus aos pecadores ou por meio das pregações. Então, esse convencimento da justiça é uma consequência da primeira obra dele. Se no começo ele convenceu do pecado, ele mostrou a corrupção do homem, ele mostrou que os homens estão perdidos, ele mostrou o pecado, ele mostrou o erro, aí esses homens vão abrir seus olhos e vão enxergar que eles estão perdidos, que eles estão condenados, que os seus pecados vão levá-los ao inferno, que é a terceira obra que ele vai fazer. Mas quando o homem ele começa a enxergar os seus pecados, ele percebe que ele é um pecador, que ele é um desgraçado miserável, certo? Em seguida, o Espírito Santo vai convencer da justiça. Em que sentido? Ele vai mostrar que o meio pelo qual Deus justifica pecadores é por meio de Cristo. Então ele vai apontar, por assim dizer, para a cruz, para a obra de Jesus. É como se o Espírito Santo dissesse o seguinte: bom, agora que vocês sabem que vocês estão perdidos, agora que vocês sabem que vocês são pecadores, que vocês estão condenados ao inferno, que vocês não conseguem se salvar, olhem para a cruz. Aqui há a salvação por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Basicamente é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence da justiça, de como Deus justifica pecadores. Agora eu quero ir a pelo menos 2 textos que vai jogar luz sobre isso aqui e você vai conseguir entender com mais propriedade. Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então perceba, no Evangelho se revela a justiça de Deus. Quando Jesus fala que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça, é essa justiça aqui. A justiça se revela no Evangelho de que sentido? Que Deus, sendo um Deus justo, ele pune pecadores. Por ele ser justo, ele necessita punir os pecados dos homens. Ele precisa condenar esses pecadores ao inferno. Ele precisa lançar esses pecadores no inferno. Certo? Ele precisa condenar esses pecadores. Só que para que ele não tivesse que matar os homens, para que ele não tivesse que condenar os homens, como que ele faz? Ele substitui, ele troca os homens, coloca no lugar dos homens o filho dele,
na cruz. Então é assim que Deus ele satisfaz a sua justiça. Por isso que Jesus fala que o Espírito Santo convenceria da justiça. Um outro texto que nos revela, que nos faz entender melhor essa justiça que o Espírito Santo vai convencer os homens, está em Romanos ainda, capítulo 3, versículo 21 ao 22, a qual Paulo diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Justiça que Deus, mediante fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Então Paulo aqui ele fala dessa justiça que Deus, né, ele provê para a salvação dos homens mediante a fé em Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Deus ele provê um método ou um meio de salvação aonde ele satisfaz as demandas da sua justiça, onde ele satisfaz a sua ira, onde ele satisfaz a sua lei, no sentido de que ela seja cumprida na morte do Filho dele, em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele vai apontar para isso. Ele vai fazer com que a pessoa entenda isso, ele vai fazer com que a pessoa enxergue isso, olhe para a cruz de Cristo e veja nele, na cruz, na morte de Jesus, a justiça de Deus. Então esse é o trabalho do Espírito, ele vai convencer o homem da justiça. Mas também isso significa que o Espírito Santo ele vai mostrar para as pessoas que é impossível o homem ser salvo por obras. É impossível o homem se salvar por uma boa ação, pelo cumprimento da lei ou qualquer outra espécie de obras que ele possa vir a fazer com o intuito de alcançar o favor de Deus para a salvação. O Espírito Santo, quando ele convence o homem da justiça, é nesse sentido também. Ele mostra para os homens que é impossível eles serem salvos por meio de si próprios, por meio das suas ações ou quaisquer coisa que eles possam fazer. Então o Espírito Santo aponta para a cruz. Ele coloca Jesus como sendo o único que satisfez a justiça de Deus, como o único que satisfez as demandas da lei de Deus com a sua morte na cruz. Então quando Jesus disse que o Espírito Santo viria e convenceria o homem da justiça, ele abriria o entendimento dos homens para que eles pudessem enxergar em Jesus a única salvação, a única solução para o seu problema, que é o pecado. Então ele apontaria para o Evangelho, ele apontaria para a cruz, ele apontaria para Jesus. É esse sentido que Jesus está dizendo. Quando o Espírito Santo viesse, convenceria. E toda pessoa que é crente, que nasceu de novo, ela sabe dessa verdade. Ela entende que ela não é salva por seus méritos, que ela não é salva pelas suas obras, que ela não é salva por suas atitudes, mas que mediante fé ela é salva em Cristo. O Espírito Santo faz com que a pessoa entenda que ela crer em Jesus, depositar sua confiança de salvação na obra de Jesus na cruz, ela é salva. Então o Espírito Santo está convencendo essa pessoa de que ela precisa crer em Jesus, depositar sua confiança na cruz, na obra de Jesus, nos méritos de Cristo, e ela será salva. É isso. Quando Jesus fala, o Espírito Santo convenceria da justiça, ele vai estar sempre apontando para a cruz. E esse convencimento não é só uma vez. Da mesma maneira como o convencimento de pecado que o Espírito Santo gera primeiro não é uma vez, o convencimento da justiça também não é só uma vez. É um convencimento contínuo, onde ele sempre vai fazer com que o crente seja dependente daquilo que Cristo fez na cruz. Ele vai sempre apontar para aquilo. Ele mostra as misérias dos homens, que é impossível eles serem salvos pelas suas atitudes, e mostra Cristo como sendo o único meio, o único caminho para a salvação. É isso. O Espírito Santo faz essa obra. Ele gera uma dependência em Cristo, em Deus, na obra da cruz, para a salvação. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Deixa um comentário aí embaixo, que eu vou ter um prazer em responder você. Compartilha com alguém esse vídeo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.